Vamos lá, muito bom dia, esperando o pessoal chegar aí. Fala pessoal, muito bom dia, bem-vindo a mais uma aula de aquecimento pré-semana domínio microagulhamento, que começa amanhã, exatamente isso. Amanhã vai iniciar a nossa semana domínio microagulhamento, a aula 1 vai ser liberada amanhã. Bom, então essa aula aqui é uma aula de aquecimento pré-semana domínio microagulhamento. É onde eu trago alguns obstáculos que te impedem de dominar o microagulhamento e é onde realmente eu também trago as soluções, os atalhos que você pode fazer para ultrapassar esses obstáculos. Bom, mas se você não me conhece, eu sou o professor Heitor Cruz, eu sou esteticista e sou especialista em permeação de ativos. Olha, e eu ajudo profissionais de saúde estética a dominar as técnicas do microagulhamento, ter mais segurança na hora de aplicar e conseguir resultados incríveis. Mesmo para você que é uma profissional que nunca fez microagulhamento, que não sabe nada, está começando do zero sobre o microagulhamento, ou você que já é uma profissional que talvez já tenha feito um curso, mas ainda não se sente segura em aplicar a técnica, seja ela no facial, seja ela no corporal, ou até mesmo você que já é uma profissional, já tem clientes, já tem clínica, mas ainda não está satisfeita com os resultados que você tem, ou até mesmo você quer aprender técnicas mais avançadas, como microagulhamento íntimo, microagulhamento capilar, microagulhamento labial, entre outras técnicas, ok? Então, continue por aqui, porque está tendo muito conteúdo e amanhã é o nosso grande dia. Amanhã é o nosso grande dia. Eu vou te explicar um pouquinho aqui como que vai funcionar a nossa semana domínio microagulhamento. Primeiro eu quero saber se você que está chegando aqui agora já está inscrita na semana domínio microagulhamento. Se você ainda não está, eu vou te contar um pouquinho como que é. Essa semana domínio microagulhamento são aulas gratuitas que eu vou liberar e para você se inscrever é muito simples, tá? O link está na minha bio e é só você colocar o teu nome, o teu e-mail e automaticamente você vai poder assistir. Ah, Heitor, mas a aula só vai estar disponível só naquele dia? Não, você vai ter aí a semana para assistir todas as aulas. É claro que depois essas aulas vão sair do ar na próxima semana, mas você vai conseguir assistir essas aulas enquanto a partir de amanhã, muito provavelmente até o próximo domingo. Então você fica ligado para assistir todas as aulas da semana domínio microagulhamento. Professor, e o que você vai ensinar nessas aulas? Eu vou te mostrar o passo a passo para você de fato dominar as técnicas do microagulhamento, ter segurança na hora de aplicar essas técnicas, seja ela na estética facial, corporal, e também para que você consiga resultados incríveis e seguros para o seu paciente. Bom, o que eu vim falar hoje aqui para vocês é uma coisa bem interessante. Professor, é possível dominar um microagulhamento sem ter um método? Será que é possível? Porque muita gente, o que eu vejo muitos profissionais por aí, vai lá, às vezes assiste uma live minha aqui, por exemplo, ou assiste uma palestra, sei lá onde, assiste todos os meus vídeos no YouTube e simplesmente ele acha que sabe fazer o microagulhamento. E tá tudo bem, tá tudo bem com isso. Só que aí a pessoa chega e depois, olha, eu tive um problema, você pode me ajudar? E aí eu vou perguntar assim, você é minha aluna? Aí a pessoa fala, não sou, fica difícil de eu ajudar, eu até ajudo, mas quando você tem um método, isso fica muito mais claro para você. Bom, mas professor, então de fato, o que é um método? O que esse método pode me ajudar? Bom, na verdade, o método ele é uma técnica
ou é um meio de fazer alguma coisa, né? De você ter criado. O método geralmente ele é uma criação, o método ele é uma sequência, ele segue um plano. O método ele tem início, meio e fim. O método ele tem um raciocínio lógico envolvido. O método ele tem estratégias envolvidas para caso alguma coisa dê errado, você saiba o que fazer para controlar. Caso alguma coisa deu certo, ótimo. Se você ainda quer melhorar aquilo que deu certo, como que você pode fazer? Então, a metodologia é uma técnica ou meio de fazer alguma coisa de acordo com algum plano. É um processo organizado, lógico e é formatado por um sistema, ok? Então, quando você tem um método, você tem uma sequência. Quando você tem um método, você tem uma cronologia. O que seria uma cronologia? É uma coisa que começa, ok? E aí ela vai aprofundando, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até ela chegar no seu máximo e fazer o fechamento. E hoje, dentro da área da estética, isso é uma coisa muito corriqueira, né? Ah, eu tenho um método X, eu tenho um método Y. E tem muitas pessoas que são contra ao método. Ah, porque método não existe, porque método aquilo. Porque... Eu acredito que todas as pessoas podem ter os próprios métodos. Eu acredito que você pode ter o seu método. Método não quer dizer protocolo, ok? Método não quer dizer protocolo. O protocolo é uma coisa só para tudo. Então vamos supor assim, o protocolo para você fazer uma limpeza de pele, ó, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Então se a pele for A, se a pele for B ou se a pele for C, o protocolo é o mesmo. O método não. O método é algo pensado, organizado, ele tem um plano de ação, ele tem início, meio e fim, ele vai realmente fazer, te pegar aqui no ponto A e te levar até o ponto B. Essa é a ideia do método. E qual que é a ideia do método? No meu caso, para que você domine o microagulhamento, tenha mais segurança e consiga resultados incríveis. Eu tenho centenas de alunas e várias delas conseguiram dominar o microagulhamento. Eu conheço pessoas que já fizeram vários cursos de microagulhamento e ainda falam assim: nossa, Heitor, mas eu ainda estou com medo, eu ainda não tenho segurança. Então esse método ele serve para você também que ainda não tem segurança, que tem essa insegurança na hora de aplicar o microagulhamento. E eu também conheço pessoas que fazem o microagulhamento, já fazem a técnica, só que não conseguem entregar resultados incríveis para as clientes. Às vezes entregam um pouquinho de resultado, ou às vezes nem conseguem proporcionar um resultado. E isso gera insatisfação com o cliente. Isso gera para que o profissional não goste de aplicar a técnica porque acha que não dá o resultado, e muitas vezes o problema não está na técnica, o problema geralmente ele está em quem manuseia a técnica. Por isso a importância de um método. Então é possível dominar o microagulhamento sem um método, professor? Olha, é possível, mas é mais difícil. Você até pode conseguir, mas os percalços que você vai encontrar e por tudo que você vai passar até você montar o seu próprio método, isso vai te fazer errar muito. E se você não é uma pessoa que tem paciência, se você não é uma pessoa que tem persistência, se você não é uma pessoa que realmente quer, você vai logo nas primeiras barreiras. Poxa, fiz um microagulhamento, não me deu resultado. Para quem tem um método, já não é fácil. Imagina para quem tem método. Então o método ele é uma forma organizada de você, da determinada pessoa que montou o método, te ensinar algo, facilitando para que você tenha a absorção desse conhecimento. Facilitando como?
organizando esse conhecimento, passando ele de forma clara e objetiva, a ponto de você absorver isso aí. Bom, então e o que não é método, professor? Método é a pessoa fazer algo sem ter uma lógica, sem ter uma direção ou um raciocínio para fazer aquilo. Simplesmente mistura o produto A com o produto B, ou acha que aquele produto C é muito bom, acha que vai fazer aquele aparelho, se eu usar uma agulha mais forte, mais profunda, é aquilo que vai dar resultado. Então, nesse caso, é muito importante você saber o que é método e o que não é método, ok? Porque quando você conhece o que é uma metodologia, você vai aprender com aquela metodologia. Estou falando que só uma metodologia é certa, que só uma metodologia existe? Não, existem várias metodologias para tudo. Mas isso não depende só do método. Isso depende da pessoa que faz o método, da pessoa que aplica o método. Eu vou te explicar isso um pouquinho mais para frente. Mas antes disso, comenta aqui para mim se você já está inscrita na semana Domínio Microagulhamento, se você já está sabendo, ou comenta para mim aí, professor, eu já faço microagulhamento, ou professor, eu tenho medo, professor, eu tenho essa dificuldade. Comenta aqui para mim qual é a sua dificuldade referente a microagulhamento, para eu poder entender um pouquinho mais do seu caso. Quem puder ou você gostaria, comenta aí. Fala, professor, minha dificuldade é essa, eu não vou ficar chamando ninguém para participar da live agora, só à noite. Se você quiser, escreve aí qual é a tua dificuldade para trabalhar com microagulhamento, ok? Bom, e vamos lá. O que mudou e o que muda na vida das pessoas quando elas aplicam um método corretamente? O que isso faz? O que isso gera na vida dela? Ok? Seguinte, eu tenho uma aluna minha que ela começou a me seguir no Instagram, né? Ela começou a me seguir no Instagram, me seguir no YouTube. Até então ela não era minha aluna e ela começou a assistir tudo meu. Professor, eu assisto todos os seus vídeos no YouTube, eu assisto todos os seus vídeos no Instagram, mas eu não quero fazer o curso agora, eu não estou preparada, esse curso não é para mim, então eu não vou fazer. Eu já fiz um curso de microagulhamento e com o que você está me explicando aqui no Instagram, no YouTube, eu já consigo. E aí, tá tudo bem. E aí ela começou a fazer o microagulhamento, ela já tinha feito um curso. E aí, ao invés dela começar, ela começou a ter poucos resultados, ou ela começou a deixar de ter resultados. E ali ela começou a ficar insegura com a técnica. E em um determinado momento ela me chamou, professor, eu estou nessa situação, eu já faço microagulhamento, mas os resultados não estão saindo como planejado. E o que eu faço? Eu falei, você precisa de uma direção, você precisa de um método, você precisa de algo que te leve assertivamente até o seu objetivo, que é realmente deixar de ter medo do microagulhamento, né? Perder esse medo, ter mais segurança, ter resultados, porque é o que você não está tendo, e de fato dominar. Quando eu falo dominar as técnicas, talvez as pessoas se confundem ainda um pouco, não fique tão claro, mas quando eu falo a ideia de dominar as técnicas, é você conhecer todos os detalhes do microagulhamento, tudo que envolve essa técnica. Por exemplo, sobre os dispositivos, sobre os ativos, sobre as profundidades, se eu devo ou não usar o anestésico, se eu for usar anestésico, por que eu vou usar anestésico, se eu não for usar o anestésico, por que eu não vou usar o anestésico,
Se eu for usar a agulha de 30, um cartucho de 36 com a profundidade de 0,75, por que é que eu vou usar esse cartucho de agulha com essa profundidade e o porquê que eu não vou usar um cartucho de 12 com a profundidade de 1? Por que dessas coisas? Então o método ele te explica isso. O método ele te leva, te tira de um lugar e vai te colocar num lugar que você aspira a estar, que você tem vontade de estar. Muita gente quer trabalhar com microagulhamento, muita gente sabe que é uma técnica que entrega resultados, mas não consegue entregar resultado. Por quê? Porque muitas vezes não tem um método organizado. Ah, professor, eu fiz um curso de microagulhamento. Tá? Quanto tempo atrás você fez um curso de microagulhamento? 2, 3 anos? Ah, participei de uma palestra, num congresso lá. Quanto tempo faz? Você treinou? Você leu? Você tem alguém ali para estar acompanhando você? Então tudo isso faz parte do jogo. E aí talvez você pare e pense assim: professor, mas eu não gosto de seguir método, eu quero criar os meus próprios métodos. E tá tudo bem se você pensar assim. Professor, eu não conheço nenhum método de microagulhamento. Bom, você está conhecendo, você tem a possibilidade de conhecer um método de microagulhamento. Professor, eu não acredito em método. Então você não acredita na estética. Se você não acredita em método, você não acredita na estética. Porque a metodologia não é protocolo. A metodologia é uma técnica organizada. Então, por exemplo, quando eu penso numa técnica do microagulhamento, aquela técnica é um método, é um dispositivo que tem microagulhas. Aquilo ali é um método organizado, pensado, que tem uma sequência. Então eu perfuro a pele, depois eu tenho processo inflamatório, permeação de ativos, tempo de reparação, parará, tudo que envolve o microagulhamento, ele não deixa de ser um método. Ok? Ou também você pode falar assim: professor, eu não tenho paciência para seguir um método, minha vida é muito corrida, eu já trabalho com estética há muito tempo e seguir método não é comigo. Às vezes, quando você segue uma orientação, que é um método que tem uma ideia cronológica, as coisas se tornam mais fáceis. O que você precisa ter para isso é um pouquinho de humildade, falar assim: não, deixa eu conhecer esse método. Deixa eu ver como é que é. Será que dá resultado mesmo? Ou também tem pessoas que falam assim: professor, eu prefiro seguir sozinha, sem nenhum método. E tá tudo bem se você preferir seguir sozinha. Porém, a falta dos resultados, uma hora ou outra, vai te fazer procurar um método. Porque ninguém cresce sem uma sequência de técnicas. Ninguém cresce sem saber o que fazer. Para você chegar lá nos resultados que você quer, que você deseja com o microagulhamento, você precisa ter um plano. Eu já falei disso aqui na semana passada. Um plano para você chegar lá. Quando a gente quer, por exemplo, hoje aqui em São Paulo é feriado, é aniversário de São Paulo. Eu não vou sair nem nada. Mas quando eu vou viajar, eu tenho um plano de viagem. Por exemplo, no começo desse ano, eu fui para Punta Cana. Qual que era o destino? Punta Cana. Qual que foi o método para eu chegar até lá? Saí de casa, arrumou todas as malas, pegamos o carro, fomos até um aeroporto, deixei o carro na garagem, aluguei um carro, fui até o aeroporto, chegou de lá, fez o check-in, chegou de lá, despachou a bagagem, passou naquela esteira, esperou um tempo, entrou no avião, fez uma escala no Panamá, chegou no Panamá, parou um pouco e até chegar no meu destino final. Mas para eu chegar no meu destino final, houve um plano. E ainda, isso era só um plano meu. Imagina o plano do piloto. O piloto ele tinha que sair de São Paulo, ele passava pelo caminho tal, então ele atravessou o Oceano Pacífico tal, ele tinha um plano de voo. Todo mundo que quer alcançar um destino, que quer alcançar um resultado, ele precisa de um plano.
E um método é um plano, ok? Um método, ele é um plano, algo que te tira do ponto A, o avião está aqui, ó, e te leva até o ponto B, organizadamente. Ah, professor, mas e se dentro do método der alguma coisa de errado? Simples. Quando você tem um método organizado, se algo sair do controle, rapidamente, dentro do método, você já tem ali mecanismos de como controlar aquela situação. Deixa eu só fechar um negócio aqui. Voltei. Quando eu tô trazendo essa analogia do avião, que é algo que fique mais claro para vocês compreenderem. Quando você está viajando de avião, para quem já viajou e para quem não viajou também se prepare, porque durante o voo você pode passar por turbulências e ninguém gosta de passar por turbulência. Porém, o piloto do avião ele tem que estar preparado para caso ocorra uma turbulência ou passe por uma turbulência, ele sabe o que ele fazer. Ele vai apertar o botão lá, estabilizador, não sei como é que é isso. E aí ele vai fazer o avião passar pela turbulência sem chacoalhar muito. Por que ele faz isso? Porque ele sabe quando alguma coisa der errada, o que ele precisa fazer para melhorar aquilo ali, para arrumar aquela situação. E isso está dentro de um método. Por exemplo, o método, quando você teve uma intercorrência, quando você tem um método, você sabe o que fazer para melhorar aquela intercorrência. O que você vai prescrever para ela usar em casa caso ocorra uma intercorrência. E além do mais, voltando ao assunto do piloto, do avião, quando o piloto do avião está tendo algum problema no ar, de repente uma turbulência, ou quando, sei lá, de repente está acabando a gasolina dele, ele precisa fazer um pouso de emergência, ele tem uma coisa que se chama torre de comando. O que é uma torre de comando? É alguém que tem uma visão ampla e que vai estar orientando ele no que ele deve ou não fazer, qual a decisão melhor a ele tomar. E quando você tem um método e tem alguém que é a sua torre de comando, alguém que te oriente, até que mesmo você já tendo experiência, eu tenho alunas, por exemplo, pessoas que têm 20 anos de estética, 15 anos de estética, mas ainda não se sentiam seguras para aplicar o microagulhamento, porque às vezes tinham feito um curso e ensinaram coisas que fizeram ela ficar com medo, ou ela fez um curso e mesmo assim ela não sentia segurança para aplicar a técnica, ou ela não teve prática na hora do curso. Ah, Heitor, mas o seu curso ele é online, mesmo assim eu vou conseguir ver a prática e ter a prática? Sim, você vai conseguir, assim como eu tenho centenas de alunas que já conseguiram, mesmo com o curso online. A diferença está no que você quer realmente de fato, ok? E aí, muito legal, foi o que aconteceu ontem. Quem esteve na live ontem às 7h37 da noite, viu o que aconteceu. Eu conversei com duas alunas minhas, uma era de Aracaju e a outra era de Santos. Santos, litoral de São Paulo, a outra era de Aracaju. E aí eu comecei a conversar, elas falaram: professor, eu sou sua aluna e mesmo assim eu ainda me sinto insegura. Então assim, tem gente que tem um método na mão, mas não consegue aplicar. Ou tem gente que tem um método na mão, mas não usa corretamente. Aí uma das alunas falou assim para mim: olha, professor, eu já comprei tudo, comprei o Dermapen, comprei os ativos, agora só falta começar, mas ainda me sinto insegura. Aí eu falei assim: você já terminou todo o curso?
Não. Você já fez alguma prática? Não. Você assistiu o curso quantas vezes? Uma. E ela ainda falou assim para mim: não, professor, porque nessa quarentena, nessa pandemia, eu fiz tanto curso, eu aprendi tanta coisa. Tudo bem, eu compreendo. Mas quando você aprende muito, só quer aprender. Então assim, o professor Heitor faz uma live, vou lá na live dele. Fulano de tal vai fazer uma live, eu vou lá aprender um pouquinho. O outro fulano fez lá uma live, eu vou lá também. Deu um curso gratuito, eu vou lá também. E aí você aprende e não aplica o que você aprende. Existe uma grande diferença entre quem executa e quem não executa. Professor, são todas as suas alunas que fazem o seu curso e têm resultados? Claro que não. Elas têm lá um método organizado, elas têm lá uma sequência de estratégias de conhecimento referente ao microagulhamento. Porém, tem pessoas que não aplicam o método, tem pessoas que não seguem o método, tem pessoas que não se disciplinam para seguir um método. O que é um método, professor? Um método, ele é um GPS, ele é um passo a passo. Um método é falar assim, então você vai sair daqui agora, você que não sabe nada de microagulhamento, você vai vir até aqui, ok? Chegou aqui, conheceu toda essa parte aqui, agora você vai vir até e conhecer mais essa parte, ok? Essa parte ela pode fazer isso, pode acontecer isso, não pode isso, pode aquilo. Depois dessa parte aqui, você vai vir nessa outra sequência. Essa sequência aqui, essa sequência acontece dessa forma, aplique dessa forma. Então é um método, é um GPS, um mapa. Quando você quer sair da sua casa e ir até a praia, você liga geralmente o Waze, né? Ou o Google Maps, não sei. E ele fala, vire à direita. Em 300 metros, vire à esquerda. E você segue o que o Waze está falando, você segue o que o GPS está falando. Quando você tem um mapa, quando você tem um passo a passo, um GPS que vai te ajudar a dominar o microagulhamento, ter mais segurança em aplicar a técnica e também para fazer com que você alcance mais resultados e resultados incríveis, o porquê não seguir, ok? Beleza. Aí encontrei uma outra aluna e ela falou também a mesma coisa. Professor, já comprei o aparelho, já tenho os ativos, mas ainda não consegui aplicar por medo, por insegurança. E eu falei, o que te impede? E lá dentro do curso tem uma etapa que eu mostro a aplicação de um microagulhamento com a luva estéreo. Com a luva estéreo. E a luva estéreo, para quem não conhece, é uma luva de uso único, né? Ela tem um par de luva dentro de uma embalagem que ela é esterilizada. E ali o profissional ele tem que ter o cuidado de uma mão, a mão que ele vai aplicar, que vai encostar na face do cliente, não encostar em mais nada para não contaminar. E aí, na cabeça dela, ela colocou aquilo era uma regra. E aí eu desmistifiquei isso para ela. Eu falei, olha, a luva estéreo não é uma regra. Ela é algo que vai aumentar a sua biossegurança, ok? Vai aumentar a sua segurança na hora do procedimento. É um pouquinho mais complicado de colocar? Talvez, mas é questão de prática. Aí ela falou, mas eu também não consegui fazer, eu ia fazer no meu esposo e ele deu para trás, ia fazer na minha amiga e não consegui fazer, me falta tempo. Então assim, muitas vezes o problema da insegurança, de não dominar a técnica e de não conseguir o resultado, não está no método, não está no que você aprendeu, e sim na forma com que você aplica e estuda e segue o método. Se o GPS, vamos supor, você está indo, você vai no mercado e o GPS fala assim, fulano, em 300 metros vire à direita, e chegar lá e você virar à esquerda, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ficar perdido ali,
recalculando a rota. Recalcule a rota. E você vai demorar mais tempo até chegar no seu destino final. Então, seguir um método não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças. Seguir um método não é chato. Seguir um método é você estar com um GPS na mão. E muitas pessoas gostariam de ter um GPS na mão quando estão perdidas. E tem pessoas que quando tem um GPS na mão não querem ou não conseguem ou têm as dificuldades de seguir um GPS, ok? De seguir a rota, aquilo ali que foi traçado para você. Professor, mas eu conheço o caminho, eu já sei como é que chega lá. Tudo bem, você conhece o caminho, você sabe como chegar lá e às vezes você quer ir sozinha. Mas por muitas vezes o GPS, ele te avisa aonde tem um buraco, ele te avisa aonde tem o engarrafamento, ele te avisa onde está trânsito. Então, está trânsito ali, vem por aqui. Ali tem um acidente, vira à direita, contorne para você chegar lá. E é isso que o método te traz, estratégias. Se algo não sair como planejado, você desvie por aqui e chegue lá no seu objetivo. O método ele é capaz de te fazer isso. Porém, você precisa seguir o método. E tem pessoas que não aplicam o método e aí falta o domínio das técnicas, falta segurança em aplicar e também falta resultados. É um efeito cascata. Não sabe o que fazer, automaticamente essas coisas não vão acontecer. Você não vai dominar, não vai ter segurança e também não vai ter os resultados. Ok? Tem um método, tem uma direção, sabe como chegar, tem os atalhos caso aconteça algum caminho, você vai chegar no seu destino mais rápido, com mais segurança, ok? Sem passar pelos buracos. O método é toda a minha experiência durante anos, dos buracos que eu passei, das intercorrências que eu tive, das reclamações que eu tive com o cliente, das faltas de resultados. Então eu peguei tudo isso e organizei em uma sequência a ponto de você chegar lá, mesmo você que não entende ainda nada de microagulhamento, você que já fez algum curso, mas aí não tem segurança, e até mesmo para você que já trabalha, mas quer chegar mais rápido nos resultados ou não, e não está satisfeita, ou até mesmo quer conhecer novos caminhos, como por exemplo microagulhamento capilar, microagulhamento com bioplacenta, microagulhamento fotobiomodulado, entre outras dezenas de técnicas que nós temos lá dentro do nosso treinamento. Mas beleza, professor, então como eu posso dominar o microagulhamento seguindo um método? O que isso vai me ajudar? O que eu posso fazer para que eu acelere isso e realmente de fato siga esse GPS e faça esse método? Primeira coisa é você querer. Primeiro ponto é querer seguir um método. Muita gente tem um método e não segue, não quer seguir o método. Eu queria tanto seguir um método. Quando você segue o método, depois você não. Quando você tem o método na mão, depois você não usa. E tem pessoas que querem seguir o método, têm o método na mão e conseguem chegar lá. E essas pessoas estão de parabéns. Você precisa, uma outra coisa, acreditar no método e em quem montou essa metodologia, quem aplicou o GPS, quem aplicou e aplica. E uma outra diferença que faz é você conviver com pessoas que aplicam o método, com pessoas que seguem o GPS, que deu certo, e às vezes você está naquela dúvida, nossa, será que esse GPS vai funcionar mesmo? Aí quando você tem uma comunidade de pessoas e você pergunta lá, gente, alguém já fez isso e deu certo? Fulana, vai lá, pode ir que deu certo, eu já fiz em mim, já fiz ali, já fiz desse jeito e deu muito certo. Então, quando você tem um método, quando você está próximo a uma comunidade de pessoas que praticam isso,
fica muito mais fácil, ok? E acreditar não só no método, mas em quem acreditou no método, em quem montou a metodologia, ok? Terceiro ponto aqui, para você começar a seguir um método e dominar o microagulhamento: paciência, ok? Paciência. Porque às vezes a gente acha e a gente já chega assim, não, eu já quero o resultado para ontem, porque eu preciso, porque isso, porque aquilo, e muitas vezes não é assim. Você precisa entender a cronologia, você precisa passar pelo passo a passo. Ah não, mas eu nem vou assistir a aula 1, eu já vou partir já para a aula 3, para a aula 4. E aí, você não sabe por que o método não está dando certo. E às vezes, sabe aquela aula que você pulou, que você não deu atenção porque você achou que já sabia? Às vezes naquela aula tinha um pulo do gato. Às vezes naquela aula tinha uma forma, um detalhe que ia te fazer chegar mais rápido nos seus resultados, que ia fazer você ter mais segurança na hora de aplicar o método. Uma outra coisa é ter persistência. O que é a persistência? Persistência é diferente de insistência. A insistência é quando você faz algo que você viu que não está dando resultado e você está continuando lá. Vou fazer, não estou fazendo aqui, não está dando certo, eu vou continuar aqui mesmo porque eu vou fazer aqui mesmo, eu não tenho paciência para fazer outra coisa, eu vou seguir só esse rumo aqui. E aí você não vai conseguindo resultados. Quem tem um método e persiste, olha, não está dando certo aqui, mas eu vi lá numa outra aula X que dá para eu fazer dessa forma. Olha, eu não consegui o resultado aqui, mas dessa forma aqui eu acho que dá certo. E aí você vai lá e persiste. O que é persistir? Você continua tendo o mesmo destino, que é dominar o microagulhamento, ter segurança e resultados incríveis. A diferença é que você vai mudar a forma de fazer, que é a persistência. Uma outra coisa importante, o quinto ponto aqui, é você ter humildade. Exato, humildade. Por diversas vezes eu já fiz cursos e com professores até famosos assim, tal, que me conhecem, e eles achando que eu vou olhar para eles no curso como se eu fosse melhor que eles, eu vou ficar criticando. E não, humildade, eu estou ali para aprender. Eu não quero saber do que eu já sei. O que eu já sei, eu já tenho comigo. Eu quero ali aprender algo novo. Eu quero saber o que ele vai me passar de novo. Eu não estou ali para saber, para criticar. Eu quero ouvir uma nova forma de fazer. Aprender é você saber e conseguir absorver algo novo. Então, humildade, hein? Quando você for entrar no curso, quando você for entrar para aprender, entre com a mente aberta, com o coração aberto, esqueça tudo que você já viu sobre microagulhamento e entre ali para aprender de fato aquilo que eu vou falar para você, ok? Outra coisa é você ter foco, exatamente, foco. Mas eu comecei a assistir esse curso e de repente minha vida ficou corrida e eu já não tenho mais muito tempo. Tenha foco. Qual que é o seu foco? Meu foco é, ter mais segurança com microagulhamento. Meu foco é conseguir entregar mais resultados. Não, meu foco é dominar todas as técnicas. Então, mantenha o seu foco. E por último, mantenha uma coisa que a gente chama de disciplina, ok? A disciplina. Disciplina é algo que eu uso muito, principalmente quando eu preciso fazer algo que muitas vezes eu não gostaria de fazer, ok? Eu me disciplino. Olha, Heitor, fazer exercício é cansativo. Tem dias que eu não quero fazer exercício. Tem dias que eu não quero ir na academia, mas a minha disciplina me mostra, o meu foco me mostra, Heitor, precisa ir. Então eu uso minha disciplina. A gente se controlar e colocar as coisas no eixo,
se disciplinar e saber que você tem um foco, que você tem que chegar lá e que você precisa fazer aquilo para chegar lá. Muitas vezes se disciplinar não é gostoso, ele não é prazeroso, mas é o que traz resultados. Olha só essa frase, para você começar: fazer o que eu não gosto para ter os resultados que eu preciso. Olha só, fazer o que eu não gosto para ter os resultados que eu preciso. Começou a estudar, começou a assistir o curso, então todos os dias, vamos supor, de segunda e sexta eu vou assistir uma aula por dia. Então beleza, toda segunda e sexta faça um planejamento mensal, faça um planejamento, bimestral, para toda segunda e sexta você assistir uma aula. Não, todo dia eu vou assistir 10 minutos de aula. Então se discipline, todo dia você mas choveu, vou assistir 10 minutos de aula. Mas está calor, todo mundo foi para a praia, vou assistir 10 minutos de aula. E assim você vai conseguir dessa forma, através de um método, dominar o microagulhamento, ter segurança na hora de aplicar a técnica e sim conseguir resultados incríveis para suas clientes. Essa é a ideia. É possível então, professor, dominar o microagulhamento sem um método? Até é, mas é bem mais difícil. É bem mais difícil, leva muito mais tempo. Você vai, no meio desse percurso, cair num buraco, no meio desse percurso você vai bater a roda do seu carro, no meio desse percurso você vai ter um montão de turbulência, e aí durante esse percurso, se você não tem um método e se você não tem lá uma torre de comando que é um professor que vai te orientar, é alguém para te ajudar, rapidamente as chances de você desistir são muito maiores, ok? Conseguiram entender aí a dinâmica de hoje, um pouquinho mais sobre o que é método, como aplicar. Se ficou alguma dúvida aí, manda aqui para mim, que eu vou responder algumas dúvidas aqui agora ao final. Comenta aí se você gostou da live de hoje. E além do mais, eu quero saber se você já está inscrita na Semana Domine o Microagulhamento. Quero saber se você já está ansiosa, assim como eu. Amanhã, vou explicar um pouquinho como vai acontecer, tá? Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, será liberada a aula 1 da Semana Domine o Microagulhamento. É um evento online, gratuito. Se você não se inscreveu ainda, as aulas estão... você pode se inscrever com o link na minha bio. Tá lá o link na minha bio. Coloca lá Semana Domine o Microagulhamento. Coloca teu nome, teu e-mail. Rapidamente você já vai estar inscrita, ok? Como então que você vai aproveitar da melhor maneira para você aprender sobre o microagulhamento? Como que você vai ter a melhor maneira de você pegar tudo que está lá na Semana Domine o Microagulhamento? Olha, tire um tempo para você assistir a aula, ok? Seja ela pelo celular, seja ela pela televisão, seja ela pelo tablet. Então, amanhã, a partir das 8 da manhã, vai estar liberada a aula 1. Então, como que você vai fazer para assistir a aula 1? Eu vou mandar essa aula, o link dessa aula no teu e-mail, eu vou mandar no Telegram, eu vou colocar uma arrasta para cima aqui no Instagram, eu vou avisar aqui no feed que a aula 1 está liberada, e aí você assiste a aula 1. De preferência, em um lugar calmo, um lugar que você esteja sozinha, em um lugar silencioso. Separe um caderninho, separe realmente um caderno, uma caneta, para você anotar tudo o que eu vou falar nessa aula, ok? Na aula 1, anota todos os detalhes, ok? Porque vai ser muito bom. A aula 1 está fantástica.
assim, tem muito conteúdo lá. Lá eu vou contar um pouquinho, você vai me conhecer um pouquinho mais, vou contar um pouquinho mais da minha história para você, ok? Então, para isso, é importante que você esteja em um ambiente legal, com um bom ponto de internet, para você não perder nenhum detalhe. Olha, também na aula 1 eu vou disponibilizar um material para vocês, ok? Então você tem a possibilidade de baixar esse material e imprimir, ok? Fazendo ali suas anotações, todos os detalhes. Então a aula 1, a primeira aula vai ser liberada amanhã, terça-feira, a partir das 8 da noite, ok? A aula 2 será liberada na quarta-feira também, a partir das 8 da manhã, ok? E a aula 3 será liberada na sexta-feira. Okay? Então assim, é uma sequência de aulas para dar tempo para você assistir todas elas com calma, com tranquilidade e assim você de fato extrair o máximo das aulas que eu preparei para vocês desse evento que está incrível. Vai ter casos clínicos, fique atento em todos os materiais que você for baixar, tente imprimir se você conseguir e assista, beleza? Bom, então é o seguinte... Mais tarde eu volto, às 7h37 eu volto hoje com mais uma live, onde eu vou fazer uma mentoria gratuita, vou tirar as dúvidas e também vou explicar um pouco mais sobre a semana Domínio Microagulhamento, como você estudar, como você participar e tudo mais, beleza? Então continue me acompanhando, fique esperta no feed, no Telegram, no e-mail, aqui no Instagram, porque vem muita coisa boa por aí, tá bom? Estamos juntos, fiquem com Deus, bom dia para todo mundo, para quem está em São Paulo, um bom feriado e estamos juntos, tá bom? Até mais tarde eu volto.